Sobre este propósito, Hortas Florestas Regenerativas cita uma frase do próprio Carlos, escrita por ele num texto que integra o livro que apresenta este mesmo propósito, este mesmo projeto. É o desafio de plantar conceitos e semear ações. Plantar conceitos e semear ações. One farmer at a time. É fazer, conseguir concretizar, pessoa a pessoa, e mobilizar-nos precisamente neste caminho. E esta forma de fazer, que são também as formas de fazer que a Fundação tem, é o próprio Carlos Gonçalves que, no texto que referi há pouco, define os especialistas em agricultura sintrópica, Diana Andrade e Filipe Pazzini, como os melhores parceiros que poderíamos ter neste desafio. E por isso mesmo, quem melhor do que eles para apresentar o projeto Hortas Florestas Regenerativas? Vamos ter em palco a Diana Andrade, especialista em agricultura sintrópica, com doutoramento em Ciências Ambientais e Conservação, e é autora de livros na área de ecologia aplicada. E o Filipe Pazzini, também especialista em agricultura sintrópica, com experiências em diversos biomas e países, consultor sobre temas ambientais para educação e comunicação. Teremos também a Rita Correia, conhecida como ilustradora de afetos, muito sugestivo, só a apresentação, dos Pop-Up Day e dos quilos de abraços, graças aos projetos literários que desenvolveu em autoedição. Este painel será moderado pelo Manel Santos, tal como há pouco tivemos o João. No caso, o Manel Santos é diretor do programa Regenerar da Fundação Mendes Gonçalves. Para eles todos, uma salva de palmas, o palco é vosso. Bem, boa tarde a todos. É um privilégio estar aqui a apresentar este projeto tão caro à Fundação, que se enquadra no programa Regenerar e cujo projeto sem a ação determinante dos inspiradores Diana e Filipe não seria possível, e mais a talentosa Rita Correia. Basicamente, resumidamente, porque já estamos um bocadinho apertado de tempo, este projeto consiste em implementar nas escolas ao redor hortas florestas regenerativas que permitam às crianças retomar um bocadinho este contacto com a terra, com as práticas mais adequadas. Neste momento já temos acordos, protocolos com 13 concelhos, a Golgã, Alcanena e Barquinha, 10 escolas, que irá abranger cerca de 300 alunos, que então tomarão contacto com estes concelhos, muitos deles pela primeira vez, e que também a Diana e o Filipe plasmaram no manual, que todos poderão levar, que ainda não tem, ali à saída. Por isso, começando aqui pela Diana, conta-nos um pouco como é que foi a vossa jornada até encontrar aqui a Fundação e todo este acolhimento e toda esta oportunidade para implementar este projeto. Obrigada, Manel. Bom, depois de todas essas apresentações que nós tivemos durante a manhã, fica muito fácil a nossa apresentação agora, porque é só a gente se perguntar um pouco o que seria educar crianças de maneira ecológica para que elas não tenham que chegar no momento em que nós estamos hoje, na idade que nós estamos hoje, tendo que desaprender tantos conceitos, tendo que rever tantas crenças limitantes e realmente elas partirem desde o início com instrumentos, com ferramentas e com conhecimentos, com modos de pensar que já sejam regenerativos, que já sejam conectados com a ecologia, né? E a presença do Pedro agora no final foi extremamente importante, a pergunta dele, ver o que é uma criança, como as crianças hoje em dia já estão preocupadas com esse tipo de assunto. E esse livro ele é o resultado de um trabalho que começou em 2018 em Mértola. Estou falando muito perto, muito longe, está certo? Está variando aqui o som. Esse trabalho ele começou, então, em 2018, quando eu e Felipe chegamos em Mértola, no sul de Portugal, e fomos convidados a fazer hortas com crianças nas escolas. E vamos passar um videozinho para contar qual foi o resultado dessa experiência, pela voz das próprias pessoas que participaram desse experimento. Mas depois vocês vão ver que muito do que eles falam ali foi o que foi tratado agora durante a manhã também. Então, se puder passar o videozinho, aí a gente continua depois, pode ser? Estamos aqui na Escola de Santana de Cambas e, como professora, venho-vos dizer que já há algum tempo atrás, noutros anos, tínhamos feito umas hortinhas pedagógicas. No entretanto, deparámos com alguns problemas, a nível do empobrecimento do solo, a nível da escassez de água.
com a outra horta que tínhamos, gastávamos imensa água, gastávamos uma grande quantidade de água. E o que é que acontece? Acabávamos por não ter nada, porque nunca conseguimos colher nada daqui, a verdade é esta. Não tínhamos couves, nem brócolos, não tínhamos este tipo de alimentos. Mas este ano, com esta nova AEC e com as novas técnicas adotadas em termos da horta sintrópica, realmente estamos a ver resultados brilhantes. Nós semeamos sempre as plantas e as árvores nos ninhos. E os ninhos são feitos de matéria orgânica. Nós estamos a colocar matéria orgânica por cima da planta para proteger e para deixar sempre debaixo dos ninhos água e não precisamos de regar. Aqui não tem quase nada, está tudo destapado. Está tudo mesmo destapado, sem manta, sem nada. E aqui está tudo tapado das plantas. E a água quando chove ou quando se rega, fica aqui dentro. O solo aqui está protegido com o ninho. Antes, na outra horta que tínhamos aqui, os miúdos não tinham interesse pela horta porque não viam a horta como um espaço que eles pudessem explorar, nem nada disso. E agora, com tudo isto que temos agora, né, a agricultura sintrópica, os miúdos interessam-se, os miúdos gostam, os miúdos participam. Em termos pedagógicos e em termos curriculares, eu acho que este tipo de iniciativa e de horta para as crianças é muito importante. Até porque eles assim contactam a nível experimental com a erosão dos solos, o estudo das sementes, o seu crescimento, o tempo de duração, as variáveis que são interessantes a nível da luz, da umidade. Eu estou plantando cebolas porque as hortícolas, junto com as árvores, ajudam uns aos outros. Esta planta aqui chama-se framboesa. Este é o feijão, este é o grão e este aqui é uma tomateira, só que ainda não deu o fruto. Este já deu o fruto, mas ainda está verde. E ainda está verde, mas é tomate grande. Este aqui é cherry, este é o grão, outra tomateira e a erva de Sudão. E nós não temos crianças que vão regar uma horta. Nós atualmente nesta escola temos pequenos horticultores e eles sentem isto. Produzir alimentos saudáveis, ao mesmo tempo em que se recupera ecossistemas degradados, é uma habilidade que vai ser cada vez mais requisitada. Aqui em Mértola, nós trabalhamos em parcerias com as instituições que formam uma comunidade educativa. Assim, a gente consegue assumir a responsabilidade de oferecer para essas crianças tanto as ferramentas quanto os conhecimentos, mas também as oportunidades e a motivação para que elas possam criar um futuro em que as sustentabilidade não seja só uma meta difícil de ser atingida, mas que seja realmente a prática cotidiana delas. E certamente que eles vão gostar cada vez mais dos legumes, porque foram eles próprios que os plantaram. Eu comi da horta alface. Eu comi brócolis e couve. Eu comi nabo. Eu comi rabanete. Eu comi da horta batata. Eu comi tomates. Eu comi brócolis. Eu comi da horta morangos. Eu comi couve. Eu comi rabanete. Eu comi tomate e cebola. Eu comi coentros com hortelã. Eu comi brócolis. Eu comi batatas e coentros da horta. Eu comi da horta o alho francês. Bom, e para complementar, depois dessa experiência, o que aconteceu foi que nós nos aprofundamos mais, nós vimos o potencial desse tipo de ação para a educação ecológica infantil, nós nos aprofundamos mais em pesquisas, em estudos, e tivemos a grande honra de sermos convidados pela Fundação Mendes Gonçalves para concretizar todo esse estudo, essa experiência, nesse livro que vocês têm aí na mão, e eu espero que vocês aproveitem. Ele é composto, esse é o livro do professor, e ele tem também a
acompanha o livro o Diário de Campo das Crianças. E é um material pedagógico para ajudar as pessoas a reproduzirem essas experiências em outros contextos, em outros lugares. E a realização disso também contou com a maravilhosa contribuição da Rita Correia, porque logo que eles me convidaram para escrever esse livro, eu pensei que eu precisava de alguém para ir fazer as ilustrações que tivesse uma conexão real com o tema, porque isso não é só a habilidade técnica que me interessava dela, apesar dessa ser extremamente destacada, mas também a sensibilidade que ela teve de fazer a tradução desses conceitos em forma de ilustrações, em forma de imagens que contribuem para a comunicação do que está escrito em texto. E para a gente isso é importante porque, junto com a transformação do como se faz uma agricultura, é importante pensar também numa transformação da nossa própria percepção estética, né? Quando nós vemos um campo aberto, muitas pessoas acham aquilo bonito, acham aquele campo limpo, e limpo ser bonito. Enquanto que, quando a gente olha para uma área regenerativa, para uma agrofloresta, para um ninho sintrópico, que é como nós chamamos a unidade circular, na qual a gente congrega todas as características da agrofloresta, pode parecer que é uma bagunça, que é sujo, que está cheio de mato. Mas, como vocês viram um dos alunos falando, ele sabe identificar cada uma daquelas espécies e sabe por que cada uma foi plantada. E eu acho que isso faz toda a diferença, porque uma horta ela não é uma ferramenta pedagogicamente neutra. A gente pode pensar que fazer uma hortinha é uma coisa simples, mas não é. Junto com uma horta, a gente ensina formas de ler ecossistemas, formas de ler como nós nos relacionamos com esse ecossistema. Então, esse livro a gente colocou os guias de atividades, que foram as atividades que nós já testamos, aquelas que funcionaram. Nós temos, no começo do livro, toda uma explicação do como nós fazemos essa horta, quais espécies nós escolhemos e por que nós escolhemos, qual tipo de preparo de solo é feito e por que ele é feito, e como que nós comunicamos isso com as crianças. Porque a gente não vai falar de microbiologia ou de grandes teorias muito específicas com as crianças, mas nós vamos oferecer um laboratório vivo para que elas experimentem essa interação com o meio ambiente, e é esse tipo de resultado que se consegue depois de 1 ano trabalhando com essas crianças, foi esse tipo de depoimento que a gente conseguiu conquistar. Então, agora, com o apoio da Fundação Mendes Gonçalves e com essas parcerias nas escolas aqui em volta, a gente espera que isso seja ampliado e inspire mais pessoas a reproduzirem isso em outros lugares. Rita, como é que foi espelhar toda esta riqueza de conceitos, culturas, diversidades, de uma forma que fosse, por um lado, que traduzisse fielmente o profundo dos conceitos e também se fosse acessível às crianças? Eu adorei trabalhar neste projeto, mas fiquei cheia de medo quando a Diana me ligou. Porque, de facto, é um tema que me interessa muito, há muito tempo, há muitos anos, se calhar desde o tempo da minha faculdade, e eu cheguei a falar com ela sobre isso. Mas foi engraçado, eu trouxe aqui, para além do manual que eu tenho aqui na mão, eu trouxe o projeto que me fez com que nós nos ligássemos uma à outra. Está aqui o nosso efeito borboleta, de nós as duas, porque foi com este pequeno livro, através de uma associação chamada, também com um nome bastante sugestivo, que é a Associação Fazedoras de Mudança. E foi através desta parceria que eu acabei por ter assim, um mini contacto com a Diana, mas foi o suficiente para ela se lembrar do meu trabalho e voltar a contactar-me. E claro que eu reconhecia imediatamente, porque lembro perfeitamente da página que fiz com ela, dentro deste livro, deste pequeno livro. Nesta questão e neste tema, de facto, foi algo que me puxou logo, e quando a Diana falou comigo sobre aquilo que pretendia, eu fiquei aflita, porque tinha sempre os prazos sempre muito apertados e tinha que gerir aqui uma agenda, mas quando me aparecem projetos que eu tenho a certeza que têm tudo a ver comigo, eu não sou capaz de dizer que não, e então avançamos.
fomos avançando as duas e eu fui apresentando as ideias que ia tendo logo à partida e dizia-lhe, Diana, podemos seguir por aqui? E ela, isso, vamos. Pronto. E ela foi percebendo também a minha forma de comunicar esteticamente, não é? Porque, embora eu seja uma ilustradora que me considero bastante eclética, vou ilustrando dependendo do projeto que me chega à mão, tenho sempre esta preocupação de o projeto que eu tenho que corresponda àquilo que é pedido. E este projeto pedia, para mim, a meu ver, pedia este tipo de linguagem visual. E para mim era muito importante que a Diana me desse o seu aval, não é? Portanto, se ela dissesse, não pode ser por aqui, tem que ser assim uma coisa muito rigorosa, muito teórica, muito certinha e muito... Mas ela não, ela deu uma liberdade total. E quando eu lhe apresentei os meus bonequinhos cheios de nuvens verdes na cabeça, ela disse logo, é por aqui. E então, pronto, eu sabia que poderia ir por aquele caminho. Pronto, é um tema, de facto, que mexe muito comigo e já trabalho na ilustração já há bastante tempo, sim, profissionalmente, talvez desde 99. Mas estas questões da ecologia e da natureza sempre foram temas que me acompanharam mais ou menos em todos os projetos que eu fui fazendo e principalmente nos projetos que decidi fazer de forma independente. E uma das coisas que chego sempre à conclusão, e se calhar vocês... Acho que alguns vão concordar comigo, porque isto é um tema bastante recorrente. A natureza ganha sempre. E o facto de sabermos que a natureza ganha sempre, em vez de trabalharmos contra ela, de facto devemos trabalhar com ela. E esta questão das hortas regenerativas não são mais do que isso. Trabalhar com a natureza e não contra ela, que infelizmente... vejo que a nível mundial, não é, a forma económica como temos gerido a nossa floresta e tudo aquilo que nos oferece tem sido de uma forma bastante egoísta e muito centrada na questão financeira exclusivamente, quando de facto nós temos de trabalhar com ela, senão a natureza vai nos ganhar mais cedo ou mais tarde. Vou passar depois aqui a palavra, mas vou deixar só aqui um pormenor engraçado, que eu, como com os meus livros que fiz de forma independente, tenho percorrido muitas escolas pelo país. Aliás, Manuel, eu já te falei nisto, eu já tenho muitas professoras a perguntar-me sobre este manual e eu digo, eu não sei ainda como é que vai ser, não sei se eles vão divulgar isto a nível nacional, mas eu quero. Portanto, eu já vou tendo professoras que conheço interessadas neste projeto, portanto, por favor, se puderem, conseguirem fazer deste projeto a nível nacional, elas agradecem, e eu também. Mas só esta pequena nota, eu, como faço essas sessões com as crianças, por muitas escolas, eu farto-me aprender com elas. E um dos meus livros que fala sobre um tema que nem sempre é imediato para eles, que é falar sobre esperança. E uma das coisas que eu costumo perguntar depois, no final, quando acaba essa leitura, é perguntar, mas vocês sabem explicar o que é esperança? E as crianças têm esta capacidade de simplificar o que nós adultos muitas vezes complicamos. E uma das crianças, ela devia ter aí uns 8, talvez uns 8 aninhos, disse assim, eu acho que sei o que é esperança. E ela disse, então explica-nos lá o que é que tu achas que é. Então, esperança. Esperança eu acho que vem da palavra esperar. E como eu acho que esperança é uma coisa boa, eu acho que é esperar por coisas boas. O que é que se pode pedir mais, não é? As crianças, de facto, eu acho que mais do que muitas das vezes estarmos presos aos conceitos que nós temos como adultos, é ouvirmos mais as crianças e também mais do que isto, sabermos que é a base da educação e aquilo que nós lhes passamos enquanto eles são tão pequeninos,
que faz com que eles sejam, de facto, a nossa esperança para o futuro. Aliás, num desses meus projetos, eu digo que eles, para além de saberem o que é a esperança, eles são a esperança. E por isso queria acabar aqui a minha intervenção. Espero que, não sei se depois tiverem alguma questão, eu poderei responder, mas fiquei mesmo muito feliz por a Diana me ter convidado para este projeto, porque de facto tem muito a ver comigo. Obrigada. Pronto, aqui relativamente ao projeto, nós já tivemos a formação dos monitores, mas pegando um bocadinho no que a Rita disse deste interesse que há realmente, deste momento favorável, desta curiosidade e a fim de querer fazer e começar, a nossa formação dos monitores, tivemos, além dos monitores formais das atividades extracurriculares, tivemos uma série de outras pessoas que se quiseram juntar, quiseram aprender, quiseram saber como é que podiam implementar estes conceitos, estes ninhos, nos seus contextos, nas suas hortas, em sua casa. Filipe, com base na experiência anterior, que palavras de esperança dás para estas pessoas que têm vontade de pegar neste e implementar no terreno, e o que é que podemos esperar para o futuro? Obrigado, Manel. Obrigado a todos. Assim, devo dizer que eu sou coadjuvante desse processo, né? Eu assisti essas duas mulheres a trabalhar nesse livro com muita dedicação, e foi muito bonito ver todo esse processo. Então, a parte que eu participo mais, né, que é justamente essa parte das formações, é o passo que estamos dando agora, né, com o apoio da Fundação, que é um desafio extra, né, porque lá em Mértola, eu e a Diana íamos para 5 escolas e fazíamos aquilo. E agora temos esse passo de tentar escalar, de transferir essa tecnologia, de transferir não só a técnica, isso eu acho que é curioso, porque a técnica ela é fácil, mas o desafio é transferir o olhar, é transferir as pessoas terem uma nova apreciação pelas florestas. A gente está num ambiente no qual, se queremos respeitar a natureza, a gente precisa reconvidar as árvores, né? Reconvidar a floresta para trabalhar junto das nossas áreas agrícolas. A gente está num país, né, Península Ibérica, toda a Europa, era para ser uma floresta. É a vegetação potencial daqui, né? São os carvalhos, são florestas, né, com muitos arbustos, com muitas plantas aromáticas, medicinais, todas nativas daqui. Então, o nosso trabalho é aproximar essas espécies de novo para a horta e aproximar para os campos agrícolas. Então, o trabalho de trazer os professores e mostrar que podemos, sim, ter um chopo que cresce junto de um tomateiro, que um medronho que vai por baixo, né, as plantas aromáticas medicinais que crescem lado a lado das nossas hortícolas. Então, esse olhar de que mais não quer dizer competição, né? Quanto mais plantas colocamos, vai ser mais competição por água, mais competição por nutrientes, e mostrar que é justamente o contrário, né? E que na natureza funciona assim, né? Nas florestas originais desse país funcionavam assim, e por que não na nossa agricultura também não pode funcionar assim. E acho que essa que é o desafio maior que temos e o faremos, né? Então, eu e a Diana, a gente já está preparando uma série de vídeos e mais textos, enfim, a gente tem alguns planos em curso para poder facilitar essa parte da transferência tanto da técnica quanto uma sugestão do olhar. Muito obrigado. Bem, como já estamos aqui um bocadinho atrasados, se calhar deixamos as questões para o almoço, para virem ter connosco, com algum dos intervenientes para esclarecer. E também deixar o desafio, se alguém aqui tiver esta vontade de realmente pegar neste projeto, pensar em implementá-lo na sua escola, na sua comunidade, entre em contato com a Fundação, que a Fundação terá todo o gosto em apoiar no medida do possível e fazer acontecer. Obrigado a todos. E bom.